Você já sentiu uma dor que ninguém entende? Uma dor que não aparece em exames, que não sangra, mas consome por dentro? Paulo também conheceu essa dor. Ele foi traído, rejeitado, preso injustamente, esquecido por amigos e perseguido por quem um dia o admirou. Ele sabia o que era tentar fazer tudo certo e ainda assim ser ferido. Mas o que poucos sabem é que Paulo descobriu o segredo para se libertar da dor emocional, e não foi através da força humana, mas pela força do Espírito Santo. Este vídeo é um convite para você descobrir o mesmo caminho que Paulo trilhou. Um caminho que cura as feridas invisíveis, que devolve o fôlego à alma cansada e transforma o sofrimento em propósito. O Espírito Santo não remove a dor imediatamente, ele a ressignifica. Ele transforma feridas em testemunhos e lágrimas em sementes. E se você permanecer até o final deste vídeo, nós vamos orar juntos. Uma oração poderosa, capaz de libertar o seu coração, curar memórias e quebrar o peso que tem te acompanhado há tanto tempo. O Espírito Santo vai te ensinar, assim como ensinou Paulo, que o sofrimento não é o fim, é o processo que prepara o coração para algo maior. Quando tudo parece perdido, é aí que Deus começa a agir. Paulo entendeu que a verdadeira liberdade não está na ausência da dor, mas na presença de Deus. Ele aprendeu que o Espírito Santo é o único capaz de tocar as áreas que o ser humano não consegue alcançar. E é isso que o Senhor quer fazer hoje com você. Não saia, não pule. Fique comigo até o final, porque o mesmo Espírito que curou Paulo está prestes a curar você. Ao final, faremos juntos uma oração de libertação emocional. E eu te prometo, se o seu coração estiver aberto, você sentirá a presença de Deus tocando onde ninguém mais pôde tocar. Paulo era um homem forte por fora, mas profundamente sensível por dentro. Ele conhecia o peso da rejeição e o silêncio da solidão. Depois de se converter, ele perdeu tudo: a reputação, os amigos, o conforto. E mesmo assim, foi o homem que mais escreveu sobre alegria e esperança. Como alguém que sofreu tanto pôde viver com tanta paz? A resposta está em algo que o Espírito Santo lhe revelou, um segredo espiritual que transforma o sofrimento em poder interior. Ele escreve em 2 Coríntios 12:9, "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Paulo não estava falando apenas de dor física, ele falava de uma dor emocional, de sentir-se incompreendido, esgotado, exausto. E foi exatamente ali, no ponto mais profundo da sua dor, que o Espírito Santo começou a agir. O mesmo Espírito que consolou Paulo está disponível para você hoje. O Espírito Santo é o Consolador prometido por Jesus. Ele não apenas observa a dor, ele entra nela. Ele caminha com você no vale da tristeza e te ensina que não existe cicatriz que não possa ser usada para glorificar a Deus. Quando Paulo estava preso, ele escreveu as palavras mais libertadoras da Bíblia: "Alegrai-vos sempre no Senhor." Outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. Como alguém acorrentado pôde ensinar sobre alegria? Porque ele não dependia de circunstâncias. Ele dependia da presença. Você pode estar enfrentando o peso da rejeição, a ausência de alguém, o esgotamento emocional de uma luta constante. Mas hoje, o Espírito Santo quer te mostrar o mesmo segredo que revelou a Paulo. A força não vem do que você sente, vem de quem habita em você. Quando o Espírito entra, a dor perde domínio, o medo perde voz e a alma volta a respirar esperança. Não feche o coração. Fique até o final deste vídeo, porque Deus quer ministrar sobre você algo profundo, algo que nenhuma terapia, conselho ou remédio pode gerar. Uma cura espiritual, emocional e eterna. Ao final desta mensagem, faremos uma oração poderosa de libertação emocional, pedindo para que o Espírito Santo entre nas áreas que você já tentou curar sozinho e não conseguiu. E se você permitir, ele fará o mesmo que fez com Paulo. Transformará a dor em propósito, e o que era fraqueza se tornará poder. Agora, se esta palavra já começou a tocar o seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu amém nos comentários e permaneça comigo até o final, porque o Espírito Santo vai curar você,
completamente. Há dores que ninguém vê, mas o Espírito Santo conhece cada uma delas. A dor emocional é como uma prisão sem grades. O corpo está livre, mas a alma continua acorrentada. Paulo entendeu isso quando foi deixado sozinho, traído por companheiros de fé e perseguido até por aqueles que dizia amar. Em 2 Timóteo 4,16, ele confessa com o coração aberto: "Ninguém esteve ao meu lado, antes todos me desampararam." Essas palavras revelam um homem que sangrava por dentro, alguém que havia dado tudo por Deus e ainda assim se sentia só. Mas é exatamente aí, no vazio da solidão, que o Espírito Santo começa o seu trabalho mais profundo. O Espírito não cura apressadamente. Ele toca com ternura as feridas que o tempo e as palavras abriram. Ele faz o que nenhuma força humana é capaz. Entra na memória, no coração e na alma, limpando o que está encoberto. Paulo aprendeu que a verdadeira cura emocional não vem quando tudo volta ao normal, mas quando o coração entende que Deus continua no controle, mesmo quando tudo parece ruir. Em 2 Coríntios 1, 3 e 4 ele escreve: "Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação." A força que libertou Paulo da dor não foi a negação da tristeza, foi a presença do Consolador. Ele descobriu que o Espírito Santo não é apenas um poder, mas uma pessoa que habita dentro de nós. Ele não ignora as lágrimas, ele as interpreta. Ele não despreza o cansaço, ele o transforma em dependência. Quando Paulo clamou por alívio, o Espírito respondeu com graça. Quando pediu força, recebeu paz. Quando tudo parecia perdido, encontrou propósito. O Espírito Santo ensinou a Paulo, e quer ensinar a você, que as feridas não são um sinal de fraqueza, mas de humanidade. E é justamente na humanidade que Deus revela sua glória. Em Romanos 8:26, Paulo escreveu algo que revela o segredo da cura interior. O Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, mesmo quando as palavras acabam, o Espírito continua orando dentro de você. Muitas vezes, queremos que Deus remova a dor rapidamente. Queremos esquecer, apagar, seguir em frente. Mas o Espírito não apaga, ele transforma. Ele pega a dor e a transforma em sabedoria. Pega a perda e a transforma em missão. Pega a lágrima e a transforma em testemunho. Foi assim com Paulo. Depois de cada prisão, vinha uma carta. Depois de cada rejeição, vinha um ensinamento. Depois de cada lágrima, uma nova revelação. Quando o Espírito Santo entra, ele não promete que nunca mais haverá dor. Ele promete que a dor nunca mais te dominará. A libertação de Paulo começou quando ele entendeu que não era mais escravo das emoções, mas templo do Espírito. Você também é templo. E dentro desse templo, Deus quer reconstruir o que foi destruído por dentro. Talvez você tenha tentado fingir que está bem. Talvez tenha aprendido a sorrir enquanto sangra. Mas o Espírito Santo conhece as feridas escondidas. Ele conhece as madrugadas em que você quis desistir, os dias em que o coração parecia pesado demais. E ele está dizendo agora: eu estou aqui, eu vou te curar por dentro. A libertação emocional não é o fim do processo, é o começo de uma nova vida. Paulo descobriu isso, e por isso pôde dizer com autoridade em Filipenses 3,13: esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Ele não estava negando o passado, estava entregando-o. E é isso que o Espírito Santo te chama a fazer hoje: entregar, confiar, descansar. A cura interior é o milagre silencioso de Deus. Ninguém vê o momento exato em que ela acontece, mas todos percebem o resultado. Quando o Espírito toca, a voz muda, o olhar muda, a atmosfera muda, e o que antes era dor se torna fonte de poder. Paulo descobriu como se libertar da dor emocional pela força do Espírito Santo. E esse mesmo poder está se movendo agora sobre você. Quando Paulo foi derrubado no caminho de Damasco, ele não caiu apenas fisicamente.
ele desabou por dentro. Aquele homem que antes se achava invencível, com respostas para tudo, precisou encarar sua própria fragilidade. A cegueira que o atingiu não foi apenas nos olhos, mas na alma. Deus o levou a um lugar onde nenhuma sabedoria humana podia ajudá-lo. E foi ali, no silêncio e na escuridão, que o Espírito Santo começou a libertá-lo da dor emocional. Porque, antes de ser apóstolo, Paulo precisou ser curado como homem. Muitos acreditam que a dor é castigo, mas Paulo aprendeu que, nas mãos de Deus, a dor se torna ferramenta. Ele descobriu que o sofrimento, quando entregue ao Espírito, se transforma em poder. Foi por isso que escreveu em 2 Coríntios 12:10, "Quando estou fraco, então é que sou forte." Ele entendeu que a força do Espírito não anula a dor. Ela muda o significado dela, e é isso que o Espírito Santo quer fazer com você. Ele não quer apenas tirar o que dói, mas transformar o que te feriu em algo que vai curar outros. Paulo descobriu que a libertação emocional começa no momento em que deixamos o Espírito Santo entrar nas áreas que escondemos até de nós mesmos. Aquelas lembranças que ainda apertam o peito, as palavras que ecoam na mente, as ausências que nunca foram preenchidas. O Espírito não as ignora. Ele entra nelas. Ele ilumina o escuro e, aos poucos, faz a alma respirar de novo. Quando Paulo estava preso, ele poderia ter se revoltado, questionado a Deus ou desistido. Mas, em vez disso, ele escolheu confiar. Em Filipenses 4:11, ele diz: "Aprendi a contentar-me com o que tenho." Essa frase não é resignação, é revelação. Paulo aprendeu o segredo da verdadeira liberdade. Não depende das circunstâncias, mas da presença constante do Espírito Santo. Você também pode aprender esse segredo. O Espírito que libertou Paulo quer libertar você da dor emocional que te impede de seguir. Ele quer quebrar as correntes invisíveis do passado, remover o peso da culpa e acalmar os gritos internos que ninguém ouve. Ele quer te mostrar que a cura não vem do esquecimento, mas da entrega. Talvez você ainda carregue o peso de palavras que te marcaram, de pessoas que te decepcionaram, de sonhos que não se cumpriram. Mas o Espírito Santo está sussurrando hoje: você não precisa mais viver com essa dor. Ele quer te ensinar, como ensinou a Paulo, a transformar feridas em testemunho. Ele quer fazer da sua alma um lugar de descanso, não de tormento. A força que libertou Paulo não veio de fora, veio de dentro. Quando o Espírito Santo entrou, o coração dele se tornou mais forte do que as prisões que o cercavam. E é isso que ele quer fazer com você. Ele quer habitar dentro do seu sofrimento e transformá-lo em comunhão. Quer te ensinar a sentir a presença de Deus até nas lágrimas. Paulo descobriu que a libertação emocional é o resultado da rendição total. Quando ele entregou suas dores, suas perdas e seu orgulho, o Espírito Santo lhe deu algo muito maior: paz. A paz que o mundo não entende, mas que enche o coração de quem confia. É por isso que ele escreveu em Filipenses 4:7: "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus." Essa paz está disponível para você agora. O Espírito Santo não está distante, ele está dentro de você, pronto para começar o mesmo processo de libertação que começou em Paulo. Feche os olhos e diga em silêncio: Espírito Santo, liberta-me, como libertaste Paulo. Cura minhas feridas. Toma o controle das minhas emoções. Ensina-me a ser livre por dentro. E o Deus que curou Paulo começará a curar você. Quando Paulo se rendeu à presença do Espírito Santo, ele percebeu algo que mudaria para sempre a maneira como enxergava o sofrimento. A dor não era o ponto final, mas o início de um novo propósito. A dor emocional que o paralisava agora se tornava a matéria-prima da sua missão. Ele compreendeu que Deus não desperdiça lágrimas. Cada uma delas tem um propósito, e nenhuma é esquecida no céu. Em Romanos 8:28, Paulo escreveu uma das verdades mais profundas da fé. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, até as lágrimas, até as noites em claro, até o abandono. Paulo descobriu que o sofrimento não o definia,
O Espírito Santo usava o sofrimento para lapidá-lo. A dor que ele enfrentava se tornava o instrumento através do qual Deus moldava seu caráter e o tornava mais parecido com Cristo. O Espírito Santo não apenas consolou Paulo, ele o transformou. O homem que um dia perseguiu, agora pregava o amor. O que antes feriu, agora curava. O que antes oprimia, agora libertava. E tudo isso aconteceu porque o Espírito o ensinou a olhar para a dor com olhos espirituais. Quando a alma aprende a enxergar o invisível, o sofrimento perde o poder de destruir. Paulo entendeu que a cura emocional começa quando paramos de perguntar por quê e começamos a perguntar para quê. A diferença entre as duas perguntas muda tudo. Porque eu prende a alma no desespero. Para quê, Senhor? Abre o coração para o propósito. Em 2 Coríntios 4,17 ele declara: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Ele não negava o sofrimento, ele o ressignificava. Ele sabia que, através da dor, o Espírito Santo estava construindo nele uma fé inabalável. E talvez seja isso que o Espírito esteja fazendo com você agora. O que hoje parece perda, amanhã será testemunho. O que agora parece ferida, amanhã será cicatriz de vitória. O Espírito Santo nunca deixa o sofrimento sem sentido. Ele sempre o transforma em um degrau para algo maior. Quantas vezes você já se perguntou por que Deus permitiu certas coisas na sua vida? Paulo também perguntou. Mas com o tempo, ele entendeu que algumas respostas não vêm em palavras, mas em presença. O Espírito Santo não explicou tudo. Ele esteve com ele em tudo. E essa presença bastou. Em Atos 27, quando Paulo enfrentava uma tempestade violenta no mar, com o navio prestes a afundar, o Espírito lhe falou: não temas, é necessário que compareças perante César. A tempestade não desapareceu, mas a presença de Deus dentro dele era mais forte do que o medo ao redor. Essa é a chave da libertação emocional. Não é a ausência de problemas, é a presença de Deus no meio deles. O Espírito Santo quer te ensinar o mesmo. Ele quer te mostrar que você não precisa entender tudo para continuar confiando. Ele quer te conduzir a um nível de paz que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Deus está no comando. O que hoje dói, amanhã será o alicerce da sua fé. Quando Paulo entendeu isso, ele se libertou do peso da amargura. E é isso que o Espírito Santo quer fazer com você. Ele quer te libertar da dor emocional, não apagando o passado, mas curando o seu significado. Ele quer transformar a lembrança da dor em prova do amor de Deus. Paulo descobriu que cada lágrima regada pela fé se transforma em semente de propósito. E cada coração que se abre ao Espírito Santo encontra, no lugar da dor, um novo começo. Deus não te trouxe até aqui para te quebrar. Ele te trouxe para te reconstruir. E assim como fez com Paulo, o Espírito Santo está te libertando. Um passo de cada vez, uma oração de cada vez, uma lágrima de cada vez. A vida de Paulo não foi marcada por facilidades, mas pela presença constante do Espírito Santo em meio às dificuldades. Ele enfrentou prisões, açoites, naufrágios e traições. Em 2 Coríntios 11, 24, 27, ele faz uma lista dolorosa de suas provações, dizendo que foi açoitado 5 vezes, apedrejado, perseguido e até deixado à deriva no mar. E mesmo assim, ao invés de sucumbir ao desespero, ele encontrou força para continuar. Mas essa força não era humana. Era o poder invisível do Espírito Santo que o sustentava quando as emoções ameaçavam desabar. Paulo descobriu que a força do Espírito não é apenas uma energia que vem de fora, é uma presença que habita por dentro. Ele aprendeu que o Espírito Santo não apenas consola, mas capacita. Em Efésios 3,16 ele escreveu: oro para que, segundo as riquezas da sua glória, ele vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. É essa força interior que liberta. O mundo pode tentar te derrubar por fora, mas o Espírito Santo te sustenta por dentro.
Talvez você se sinta exausto emocionalmente, com a alma cansada e sem forças para continuar. Mas é justamente aí que o Espírito Santo age. Ele não entra quando tudo está resolvido. Ele entra quando o coração não consegue mais lutar sozinho. Ele é o vento suave que sopra quando a esperança parece ter ido embora. Ele é a voz que diz: ainda não acabou. Ele é a presença que transforma a dor em resistência e a fraqueza em vitória. Paulo viveu isso na carne e no espírito. Quando ele foi preso em Filipos, açoitado e colocado no fundo de uma cela escura, ele não se rendeu. Em vez disso, começou a cantar. Atos 16:25 diz: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Eles cantavam não porque tudo estava bem, mas porque o Espírito Santo habitava neles. E o resultado foi sobrenatural. As correntes caíram, as portas se abriram e o carcereiro que os vigiava entregou sua vida a Cristo. Essa é a força do Espírito Santo, a força que muda o ambiente, mesmo sem mudar a situação. A libertação emocional de Paulo não aconteceu porque ele escapou da dor, mas porque aprendeu a vencer dentro dela. Ele entendeu que quando o Espírito Santo domina o coração, nenhuma prisão externa é capaz de aprisionar a alma. O mesmo poder que libertou Paulo está disponível para você. Talvez as suas correntes não sejam de ferro, mas de medo, ansiedade, mágoa ou lembranças que insistem em te prender. O Espírito Santo quer quebrá-las agora. Ele quer soprar vida sobre o que está cansado, trazer alívio ao que está pesado e restaurar o brilho do seu coração. Paulo descobriu como se libertar da dor emocional pela força do Espírito Santo, porque aprendeu a depender completamente dele. Quando tudo desabou, ele não procurou explicações, procurou presença. Quando o chão faltou, ele se apoiou na graça. Quando ninguém mais ficou, ele aprendeu a conversar com Deus. E é nessa comunhão profunda que o Espírito Santo cura a alma. Em Romanos 15:13, Paulo deixou uma promessa viva. O Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. É isso que Deus quer fazer com você. Ele quer te encher de alegria e paz, mesmo sem entender o motivo. Ele quer colocar em você uma esperança que não se abala, uma força que não depende do que acontece do lado de fora. Paulo não apenas sobreviveu à dor, ele floresceu nela. E você também pode. A força que sustentou Paulo no escuro é a mesma que o Espírito Santo está derramando sobre você agora. Abra o coração e diga: Senhor, se a força de Paulo veio do teu espírito, eu quero essa mesma força. Liberta-me da dor emocional e que o teu poder me sustente até o fim. E o Espírito Santo fará em você o mesmo milagre que fez em Paulo. Te dará paz no meio do caos e vitória onde só havia feridas. Nenhuma lágrima de Paulo foi desperdiçada. Cada golpe, cada abandono, cada noite fria de prisão carregava um propósito invisível que o Espírito Santo estava revelando pouco a pouco. É assim que Deus age. Ele transforma o sofrimento em escola e a dor em sala de aula. O que Paulo viveu não foi uma sucessão de tragédias, mas um processo de lapidação. Ele não estava sendo punido, estava sendo preparado. E o Espírito Santo era o mestre que o guiava nessa jornada. Em 2 Coríntios 4, 8, 9, Paulo escreveu: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Ele entendia que a dor emocional não era o fim da sua história, era o palco onde Deus mostrava sua glória. O Espírito Santo o ensinou a olhar para o sofrimento como uma semente. Enquanto ele parecia morrer por dentro, algo novo estava nascendo dentro dele. A capacidade de consolar outros que passariam pelas mesmas dores. Essa é a grande revelação da cura emocional. Deus não desperdiça sofrimento. O mesmo Paulo que chorou sozinho em masmorras foi o homem que mais escreveu sobre consolo, esperança e paz. Ele dizia em 2 Coríntios 1:4 que Deus nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em qualquer tribulação. Ou seja, o Espírito Santo não apenas cura,
Ele multiplica a cura. O que Deus faz em você, Ele quer fazer através de você. Quantas vezes você já se perguntou por que teve que passar por certas dores? Talvez porque um dia alguém precisará da força que você está construindo agora. O Espírito Santo quer usar até o que te feriu para curar outros. Foi o que aconteceu com Paulo. Ele sofreu para aprender a compaixão. Foi traído para entender o perdão. Foi ferido para se tornar instrumento de cura. Cada marca em sua alma se transformou em testemunho vivo da graça. Mas esse processo exige algo: rendição. Paulo precisou se render para ser transformado. Ele precisou parar de lutar com Deus e começar a confiar nele. Em Atos 9, quando ele ouviu a voz do Senhor dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele caiu por terra e respondeu: Senhor, que queres que eu faça? Esse foi o início da cura, o momento em que ele trocou o controle pela dependência. Talvez esse seja o ponto que o Espírito Santo quer te levar hoje. Você tem tentado controlar tudo, entender tudo, resolver tudo, mas a cura não vem do controle, vem da entrega. O Espírito Santo está dizendo: deixe-me transformar a sua dor em propósito. O que hoje te faz chorar será amanhã o que te fará pregar. O que hoje parece peso se tornará ministério. O que hoje é ferida se tornará fonte de empatia. Paulo descobriu que a libertação emocional não é o esquecimento da dor, mas a descoberta do propósito dentro dela. Ele percebeu que o Espírito Santo usava cada ferida como uma ponte para alcançar outros corações. Ele entendeu que a verdadeira liberdade não está em não sentir dor, mas em saber que Deus pode usar até a dor para gerar vida. Você também pode viver isso. O Espírito Santo quer te mostrar que não existe sofrimento inútil quando Ele está no centro. Ele quer transformar as tuas lágrimas em sementes de esperança. Quer fazer da tua história o testemunho que sustentará outros que ainda estão na caverna da aflição. A cura começa quando você para de perguntar: por que eu, Deus? E começa a dizer: usa-me, Senhor. Foi assim que Paulo se libertou, e é assim que você também será livre. Feche os olhos e diga: Espírito Santo, transforma minha dor em missão. Faz da minha história um testemunho. Que tudo o que eu vivi sirva para glorificar o teu nome. E quando você disser isso com fé, o Espírito Santo começará a fazer o invisível, transformar o sofrimento em propósito e o passado em poder. A libertação de Paulo não terminou quando ele foi perdoado. Foi apenas o começo. A força do Espírito Santo que o curou por dentro o impulsionou para curar outros. Ele não guardou para si a experiência da graça. Ele a compartilhou. O homem que um dia feriu famílias e perseguiu cristãos, agora se tornava um pai espiritual de comunidades inteiras. O Espírito Santo transformou a dor dele em compaixão, a culpa em amor e a solidão em ministério. E é exatamente isso que ele quer fazer com você. Usar as feridas que você carrega como instrumentos para curar os que ainda sangram. Quando o Espírito Santo libertou Paulo da dor emocional, ele não apenas removeu o peso, mas o revestiu de poder. Em Atos 9:17, quando Ananias impôs as mãos sobre Paulo, ele disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Aquilo não foi apenas uma cura física, foi o nascimento de uma nova identidade. Aquele homem que estava cego por dentro, agora via com os olhos do Espírito. E toda vez que ele se lembrava do seu passado, não sentia culpa, mas gratidão. A força do Espírito Santo não apaga a memória da dor. Ela ressignifica o que ela significa. Paulo olhava para as cicatrizes e via graça. Ele podia dizer, como em Gálatas 6:17, trago no corpo as marcas do Senhor Jesus. Cada marca era lembrança do quanto Deus o amou, o quanto o perdoou, o quanto o levantou. E o Espírito Santo quer te conduzir ao mesmo ponto. Aquele lugar onde a lembrança já não dói, apenas testifica. Quantas pessoas você conhece que ainda estão presas a dores antigas? Quantos vivem aprisionados pelo que não conseguiram mudar? O Espírito Santo quer usar a sua libertação para libertar outros.
Paulo não pregava sobre algo que ouviu, ele falava sobre algo que viveu. Ele conhecia o poder da presença de Deus em meio à angústia. Por isso podia afirmar com autoridade: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Ele não dizia isso de forma triunfalista, mas como alguém que já havia estado no chão e foi levantado pelo Espírito. Essa é a verdadeira força, não a de quem nunca caiu, mas a de quem aprendeu a levantar. E essa força não vem da carne, vem do Espírito. Paulo descobriu como se libertar da dor emocional pela força do Espírito Santo, porque entendeu que a cura é um processo de rendição. Ele aprendeu a deixar o Espírito tocar o que estava escondido, falar sobre o que ele nunca quis lembrar e transformar o que parecia irreparável. O Espírito Santo é o único capaz de fazer isso, transformar dores em dons. Ele pega as lágrimas que um dia você derramou e as transforma em sabedoria. Ele pega as noites de solidão e as transforma em comunhão com Deus. Ele pega a vergonha e a transforma em testemunho. Foi o que ele fez com Paulo, e é o que ele está fazendo com você. Talvez você ainda olhe para o passado com peso, sentindo-se indigno de ser usado por Deus. Mas o Espírito Santo está dizendo hoje: eu não vejo você pelo que fez, mas pelo que ainda vai fazer. Ele quer usar as tuas feridas como canais de cura. Ele quer transformar a tua história em mensagem viva. Paulo, que antes destruía, agora edificava. O Espírito Santo reescreveu sua biografia com a tinta da graça, e ele quer fazer o mesmo com a sua. A força que libertou Paulo da dor emocional é a mesma que pode libertar o seu coração agora. Não apenas para te curar, mas para te enviar. Você foi curado para curar, foi restaurado para restaurar, foi amado para amar. E quando o Espírito Santo habita em você, até as suas cicatrizes se tornam uma pregação viva da fidelidade de Deus. Feche os olhos e diga em fé: Espírito Santo, usa-me como usaste Paulo. Transforma a minha dor em propósito e faz de mim um instrumento da tua cura. E quando você disser isso com sinceridade, o mesmo poder que libertou Paulo começará a fluir em você e por meio de você. Depois de tantos caminhos percorridos, Paulo entendeu que a paz não é a ausência de dor, mas a presença constante do Espírito Santo dentro da alma. Ele havia experimentado todas as formas de sofrimento: rejeição, solidão, injustiça, incompreensão. Mas nenhuma delas foi capaz de roubar a serenidade que o Espírito produzia dentro dele. Em Filipenses 4:7, ele revelou o segredo: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa não é uma paz comum, é uma paz espiritual, profunda, inabalável. O Espírito Santo o ensinou que as emoções humanas são ondas, mas a presença de Deus é o oceano. Enquanto as ondas vêm e vão, o oceano permanece. Paulo aprendeu a se ancorar no Espírito e não nas circunstâncias. E essa é a chave da libertação emocional. Permanecer firme mesmo quando tudo ao redor desaba. Foi essa força invisível, essa calma sobrenatural, que o manteve em pé nos momentos mais escuros. O Espírito Santo quer te levar ao mesmo lugar, o lugar onde a alma descansa, onde o coração volta a confiar e onde a mente encontra silêncio. Ele quer te ensinar a respirar na presença de Deus, a encontrar alívio não na ausência de problemas, mas na certeza de que não está sozinho. Paulo descobriu que a paz não se conquista, se recebe. Ela vem quando o Espírito Santo ocupa o lugar que antes era da dor. Em 2 Tessalonicenses 3,16, Paulo escreve: e o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz, de toda maneira. Ele usa a expressão de toda maneira, porque sabia que a paz verdadeira não depende do que acontece do lado de fora. É uma paz que permanece quando a resposta ainda não chegou, quando a porta ainda não se abriu, quando o coração ainda dói. É a paz que faz você continuar mesmo sem entender. Muitos vivem aprisionados pela necessidade de controlar. Querem entender tudo, prever tudo, resolver tudo. Mas o Espírito Santo te convida hoje a descansar.
Ele quer te ensinar a viver o que Paulo viveu. A confiança que nasce na entrega. Quando o Espírito reina, o medo perde autoridade. A ansiedade se cala. O coração aprende a esperar sem desespero. A dor emocional se dissolve na presença dele. É como um gelo que se derrete sob o sol da graça. A cada oração, a cada louvor, a cada lágrima entregue, o Espírito Santo vai limpando os porões da alma, curando lembranças, apagando pesos. Foi assim com Paulo. Ele foi liberto não apenas da culpa do passado, mas da necessidade de carregar tudo sozinho. Talvez você também precise dessa libertação. Talvez sua mente esteja cansada, seu coração inquieto, sua fé desgastada. Mas o Espírito Santo está aqui, pronto para derramar sobre você a mesma paz que sustentou Paulo em meio à tempestade. Em Romanos 15:13 ele escreveu: "E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo." Essa promessa é para você. O mesmo Espírito que restaurou Paulo quer restaurar você agora. Feche os olhos e imagine o Espírito Santo entrando no lugar da dor, tocando o que ninguém nunca tocou, curando o que você nunca soube explicar. Ele está aí, trazendo alívio, serenidade e confiança. Paulo descobriu como se libertar da dor emocional pela força do Espírito Santo. E essa força é a mesma que hoje te conduz à paz interior. A verdadeira cura não termina quando a dor cessa, mas quando o coração volta a ter propósito. Paulo entendeu isso quando o Espírito Santo o libertou de dentro para fora. Ele não apenas o curou, mas o enviou. E é aqui que a jornada da libertação emocional se transforma em algo ainda maior. A missão. A dor que um dia o consumia, agora se tornava combustível para amar, servir e restaurar outros. O Espírito Santo não apenas tira a dor, ele a transforma em direção. Foi o que aconteceu com Paulo. Aquele que havia sido um perseguidor dos cristãos, agora se tornava o apóstolo mais incansável de todos. Ele viajava quilômetros, enfrentava rejeição, fome e prisões, mas nada o parava. Porque quem é curado pelo Espírito Santo já não vive pela dor, mas pelo propósito. A força que um dia ele gastou para ferir, agora era usada para curar. O fogo que antes queimava de ódio, agora ardia em amor. Em Filipenses 3, 13 e 14, Paulo revela o segredo de quem foi restaurado. "Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo." Essa não é uma frase de quem esqueceu o passado, mas de quem foi liberto dele. O Espírito Santo o havia ensinado a olhar para trás sem culpa e para frente sem medo. O que antes era lembrança dolorosa, agora era testemunho da graça. Talvez você esteja preso na mesma fronteira que um dia prendeu Paulo, entre o que já passou e o que ainda não chegou. Mas o Espírito Santo está te dizendo hoje: eu quero te curar para te enviar. Ele não quer apenas te confortar, mas te comissionar. Quer transformar o que te feriu em voz. Quer transformar a sua história em mensagem viva. O Espírito Santo fez de Paulo uma ponte entre o céu e os feridos da terra, e quer fazer o mesmo com você. Quando ele cura a alma, ele desperta dons. Quando liberta o coração, ele desperta propósito. Paulo descobriu que o maior sinal de uma alma curada é quando ela volta a amar. E o amor, quando vem do Espírito, é capaz de restaurar tudo ao redor. Ele escreveu aos Gálatas 2:20: "Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim." Esse é o ápice da libertação emocional. Quando o eu ferido dá lugar ao Cristo que cura, quando o Espírito Santo toma o controle da mente e do coração, a dor não domina mais. Ela obedece. A lembrança do passado já não machuca, apenas testemunha o poder do Espírito. O Espírito Santo não curou Paulo para que ele se tornasse confortável, mas para que se tornasse útil. E essa é a mesma razão pela qual ele quer te libertar. A cura é o ponto de partida para o propósito. Talvez Deus tenha permitido certas dores porque elas seriam o caminho que te levaria até Ele. Talvez as lágrimas que você derramou estejam regando o ministério que ainda vai nascer. O Espírito Santo está dizendo hoje: o que te feriu ontem vai te fortalecer amanhã.
Assim como Paulo descobriu como se libertar da dor emocional pela força do Espírito Santo, você também vai descobrir que há poder nas suas cicatrizes. Cada uma delas conta uma história de superação, fé e amor. Permita que o Espírito Santo finalize em você o mesmo processo que começou em Paulo. O processo de transformar feridas em vocação, desespero em esperança e dor em destino. Feche os olhos e diga com fé: Senhor, transforma minha dor em propósito. Faz da minha vida um testemunho do teu poder. Que a tua força seja a razão pela qual eu prossigo. E assim como fez com Paulo, o Espírito Santo te levantará com nova força, nova visão e novo propósito. Paulo entendeu algo que muitos ainda não compreenderam. A libertação emocional não é um evento, é um processo. Não acontece de uma vez, mas de forma contínua, à medida que o Espírito Santo vai moldando o coração. Cada dia, cada oração, cada silêncio diante de Deus era uma nova etapa do processo de cura. O mesmo Paulo que um dia chorou em desespero, depois aprendeu a descansar. Ele sabia que o Espírito Santo não fazia apenas um milagre momentâneo, fazia uma reconstrução diária. Em Filipenses 1:6, ele declara com convicção: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa é a promessa que sustentava sua alma. O Espírito Santo não começa algo para deixar pela metade. O que ele inicia, ele termina. Paulo não era perfeito. Tinha dias de fraqueza, momentos de medo, pensamentos de solidão. Mas o Espírito Santo o ensinou a não se culpar por sentir, e sim a se render para ser restaurado. A cura emocional é uma jornada de rendição constante. O Espírito Santo não exige que você seja forte o tempo todo, ele apenas pede que você continue confiando. Paulo aprendeu a depender, não de si mesmo, mas do poder que habitava nele. Por isso, podia dizer em 2 Coríntios 4:16, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Cada lágrima se tornava oração, cada dor virava aprendizado, e cada fraqueza era uma oportunidade para o Espírito agir. Essa renovação diária é o que o Espírito Santo quer fazer em você. Talvez você esteja cansado de lutar contra os mesmos sentimentos, as mesmas lembranças, as mesmas inseguranças. Mas o Espírito não está decepcionado com o seu ritmo. Ele não se cansa de te curar. Ele trabalha em silêncio, sem pressa, mas com precisão. A cada manhã, ele coloca algo novo dentro de você. Uma nova esperança, um novo entendimento, uma nova força. O processo de cura que Paulo viveu também é o mesmo que Deus quer operar em sua vida. Ele te ensina a perdoar um pouco mais a cada dia, a confiar mesmo quando não sente nada, a crer mesmo quando as emoções gritam o contrário. Ele te ensina a olhar para o espelho e ver graça, e não culpa. O Espírito Santo te lembra de que você é amado, mesmo quando se sente quebrado. Paulo descobriu que a dor não desaparece de repente. Ela perde o poder à medida que o Espírito preenche os vazios. Quando Deus se torna suficiente, a dor perde espaço. Quando a graça cresce, o peso cai. Essa é a libertação real. Não é esquecer o que aconteceu, é olhar para o passado e ver redenção. Em Romanos 8:18, Paulo diz: tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ele sabia que o processo de cura traz glória, porque cada área restaurada se torna reflexo do poder do Espírito. O Espírito Santo quer fazer o mesmo em você. Quer renovar a sua mente, curar suas emoções e te ensinar a viver leve. Ele quer te ensinar que a cura não é apenas um momento de alívio, mas um estilo de vida. Que o perdão é uma prática, não uma emoção. Que a paz é um hábito, não uma coincidência. Assim como Paulo, você pode aprender a viver curado mesmo em meio à dor. O Espírito Santo quer ser o seu equilíbrio. Ele quer te ensinar a respirar em meio à tempestade, a sorrir mesmo sem motivos, a crer mesmo sem provas. Porque o verdadeiro milagre não é quando tudo muda, é quando o coração continua firme, mesmo quando nada mudou ainda. O Espírito Santo ensinou Paulo a viver a cura todos os dias.
E Ele quer fazer o mesmo com você. O que Deus começou, Ele vai completar. A obra não terminou, está apenas em andamento. A grande virada na vida de Paulo aconteceu quando ele parou de lutar sozinho e permitiu que o Espírito Santo lutasse por ele. Até aquele momento, ele havia tentado resolver as dores do seu jeito, com racionalidade, teologia, esforço e controle. Mas a força humana tem limites. O Espírito Santo, porém, não tem. E foi nesse ponto de rendição que Paulo finalmente entendeu o que Deus queria lhe ensinar. Que a verdadeira força nasce da dependência e não da resistência. Em 2 Coríntios 12:9, o Senhor respondeu à oração de Paulo com palavras eternas. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa foi a revelação que libertou a alma de Paulo. Ele entendeu que não precisava mais fingir ser forte, precisava apenas permanecer cheio do Espírito. A partir desse momento, ele começou a enxergar suas fraquezas como oportunidades para o poder de Deus se manifestar. A dor emocional que o aprisionava se tornou o ponto de encontro entre sua humanidade e a presença divina. O Espírito Santo não removeu a dor imediatamente. Ele a transformou em plataforma para milagres. Paulo passou a enxergar o sofrimento como parte do processo da graça. Ele descobriu que quando o Espírito ocupa o lugar da fraqueza, a alma deixa de ser refém do desespero e começa a se mover em fé. Foi essa força invisível, essa paz incompreensível, que o sustentou nas prisões, nas rejeições e nas perdas. Quantas vezes você já tentou ser forte demais? Quantas vezes disse, eu aguento, quando na verdade tudo dentro de você gritava o contrário? O Espírito Santo está te chamando para viver o mesmo que Paulo viveu. Trocar o fardo da autossuficiência pela leveza da graça. Ele quer te ensinar que não há vergonha em ser fraco quando se está nas mãos de um Deus forte. Ele quer te mostrar que é na vulnerabilidade que a presença dele mais se manifesta. Paulo descobriu que a força do Espírito é diferente da força do mundo. O mundo diz, engula o choro, mas o Espírito diz, traga o choro para o altar. O mundo diz, não demonstre fraqueza, mas o Espírito diz, é na fraqueza que o poder de Deus se revela. A força do Espírito Santo é mansa, mas inabalável. Ela não vem da carne, vem do céu. Em Romanos 8:11, Paulo explica o mistério dessa força. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. O mesmo poder que trouxe Jesus de volta à vida estava habitando dentro dele, e esse mesmo poder habita em você agora. O Espírito Santo é aquele que levanta o caído, consola o abatido e fortalece o cansado. Ele é a força que te mantém de pé quando a mente quer desabar. É Ele quem sussurra no seu interior, você ainda não terminou. Ele não promete uma vida sem lágrimas, mas garante que nenhuma lágrima será em vão. Paulo aprendeu a se gloriar nas fraquezas porque sabia que elas se tornavam testemunho do poder de Deus. O Espírito Santo quer te ensinar o mesmo. Quer que você pare de fugir do que te dói e comece a entregar o que te pesa. Quer que você entenda que a dor emocional é o lugar onde ele mais gosta de agir, porque é ali que o orgulho se desfaz e a graça floresce. A força que libertou Paulo está disponível agora. Ela não depende do seu humor, da sua fé perfeita, nem do seu entendimento. Ela depende apenas de uma coisa, da sua entrega. Feche os olhos e diga em silêncio, Senhor, eu aceito a tua força. Não quero lutar mais sozinho. Que o teu Espírito Santo habite em mim e me sustente. E quando você disser isso, o mesmo poder que sustentou Paulo começará a sustentar você. Porque o Espírito Santo não falha. Ele é a força dos fracos, o consolo dos cansados e o descanso das almas feridas. Depois de tudo o que viveu, Paulo percebeu que a dor que um dia o feriu se tornara a voz que o guiava com sabedoria. Ele entendeu que o sofrimento não foi um desperdício, mas um investimento de Deus para gerar maturidade espiritual. Cada lágrima se transformou em discernimento, cada perda em aprendizado, cada silêncio em revelação.
O Espírito Santo pegou tudo o que Paulo passou e transformou em conhecimento espiritual profundo, capaz de fortalecer os outros. Quando o Espírito habita em nós, ele nos ensina a olhar para a dor com os olhos da eternidade. Foi isso que Paulo aprendeu. Ele começou a enxergar o sofrimento como um caminho que levava à intimidade com Deus. Por isso escreveu em Romanos 5:3-5: Gloriemo-nos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ele não falava de uma teoria, falava da própria vida. A dor emocional que um dia o fez se calar, agora o fazia pregar com convicção. O Espírito Santo transformou o que antes era ferida em sabedoria pastoral. Paulo se tornou um mestre da alma humana porque aprendeu a ser aluno do Espírito. O mesmo Espírito que o curou o ensinou a compreender a dor dos outros sem julgamento, a ouvir antes de responder, a amar antes de corrigir. Ele entendeu que sabedoria não é apenas conhecer as Escrituras, é deixar o Espírito Santo interpretá-las dentro do coração. Quantas vezes Deus usa a dor para ensinar o que o conforto nunca poderia ensinar? A dor nos faz ouvir o Espírito com mais atenção, porque no silêncio da aflição, a voz de Deus soa mais nítida. Paulo aprendeu a reconhecer essa voz. Em cada naufrágio, em cada despedida, em cada prisão, ele ouvia o Espírito sussurrar: confia em mim. E por meio dessas experiências, ele se tornou uma referência de fé e maturidade para todos os tempos. O Espírito Santo quer te ensinar o mesmo. Ele quer transformar o que te machucou em sabedoria espiritual. Quer fazer com que você enxergue o que antes não via, entenda o que antes não compreendia e ame de uma forma que nunca amou. O que o inimigo usou para te quebrar, Deus usará para te edificar. O que te derrubou será a base daquilo que o Espírito vai construir. Paulo não foi sábio por ter estudado muito, mas por ter sido ferido e restaurado. Ele sabia que o Espírito Santo é o melhor professor, aquele que usa as cicatrizes como lousa e o coração como papel. Ele aprendeu que as lágrimas falam a língua de Deus, e é por isso que, quando escrevia às igrejas, suas palavras tocavam tão fundo, porque vinham de alguém que conhecia o peso da dor e a leveza da cura. O Espírito Santo quer te levar a esse mesmo nível de sabedoria. Ele quer que você pare de ver a dor como inimiga e comece a enxergá-la como mestra. Porque a sabedoria do céu não é teórica, é nascida da experiência. O Espírito quer te ensinar a discernir o que é dele e o que é da carne, a entender o tempo certo de falar e o tempo de se calar, o tempo de agir e o tempo de esperar. Em Tiago 1:5 está escrito: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Essa sabedoria não vem de livros, vem da presença. E é isso que o Espírito Santo está te oferecendo hoje. A capacidade de transformar cada lembrança dolorosa em uma nova lição espiritual. Feche os olhos e diga: Espírito Santo, ensina-me o que a dor tentou me esconder. Transforma minhas feridas em sabedoria, minhas quedas em maturidade e minhas lágrimas em revelações. E ele fará exatamente isso. Porque o mesmo Espírito que transformou a dor de Paulo em sabedoria quer transformar a sua história em um testemunho de crescimento, discernimento e fé viva. No fim da sua jornada, Paulo não era mais o homem ferido que caiu no caminho de Damasco. Era um homem moldado, restaurado e cheio de propósito. Ele havia descoberto que a cura da alma não é o destino final, mas o início de uma missão. Quando o Espírito Santo o libertou da dor emocional, Paulo percebeu que a sua história agora pertencia a Deus e que cada parte dela seria usada para alcançar outras vidas. O mesmo poder que o curou passou a fluir através dele, levando consolo, fé e esperança por onde passava. A força do Espírito Santo não apenas restaurou o coração de Paulo, mas o enviou de volta ao mundo como testemunha viva da graça. Ele não falava mais da dor com pesar, mas com propósito. Cada cicatriz era uma lembrança de que o Espírito o havia sustentado. Em Gálatas 2:20, ele declara:
Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essas palavras são a marca final de alguém que se libertou. Um homem que aprendeu a viver não mais pela dor, mas pelo amor. Paulo descobriu que a dor emocional, quando entregue ao Espírito Santo, se transforma em ministério. O Espírito o fez entender que não existe cura sem missão. Ele foi curado para curar, liberto para libertar, confortado para consolar. Essa é a lógica divina. Tudo o que Deus faz em nós, Ele quer fazer através de nós. E o mesmo Espírito que levantou Paulo quer te levantar hoje. Ele quer transformar a tua cura em propósito, o teu testemunho em ferramenta e a tua vida em ponte entre o céu e corações feridos. Em Atos 20 e 24, Paulo revela o ápice do seu entendimento espiritual. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Ele sabia que a dor não havia sido em vão. O Espírito Santo usou cada lágrima para moldar o mensageiro que ele se tornaria. Quantas vezes você achou que sua dor era o fim? Quantas vezes sentiu que o peso era insuportável? O Espírito Santo quer te mostrar que, assim como fez com Paulo, ele nunca desperdiça sofrimento. Cada dor que você entregou, cada lágrima que derramou, cada oração feita entre soluços está sendo transformada em força. Você será a resposta para alguém. A libertação que você vive hoje será a cura que alguém encontrará amanhã. A força do Espírito Santo continua a mesma. Ele ainda cura os quebrados, ainda levanta os cansados, ainda transforma a dor em destino. Assim como fez com Paulo, ele quer fazer com você. Curar o que te fere e usar o que te feriu. Porque a verdadeira liberdade não é esquecer o passado, mas permitir que Deus o use para abençoar o futuro. Paulo descobriu como se libertar da dor emocional pela força do Espírito Santo. E esse mesmo Espírito está te chamando para viver o mesmo. Para ser um canal, um testemunho, uma voz viva do consolo de Deus nesta geração. A libertação de Paulo não terminou com ele. Ela continua em todos os que permitem que o Espírito Santo transforme as suas feridas em fé viva. E hoje, o céu está te convidando a viver essa continuidade. Feche os olhos e diga: Senhor, que a minha história sirva ao teu propósito. Transforma minha dor em testemunho, minha cura em missão, e faz da minha vida um instrumento da tua graça. O mesmo Espírito que libertou Paulo está aí, e ele está prestes a transformar o seu coração em altar e a sua dor em chamado. Você chegou até aqui não por acaso. O Espírito Santo te trouxe a este momento porque quer te curar de dentro para fora. Assim como fez com Paulo, ele quer entrar nas áreas da sua alma onde ninguém mais pôde tocar. Ele quer libertar você da dor emocional que te aprisionou por anos e transformar cada lágrima em testemunho, cada ferida em força, cada lembrança dolorosa em prova da fidelidade de Deus. Paulo descobriu que a verdadeira cura não acontece quando as circunstâncias mudam, mas quando o coração é transformado pela presença do Espírito Santo. E essa mesma presença está aqui agora. Ele está se movendo em silêncio, mas com poder. Ele está tocando memórias antigas, removendo pesos invisíveis, apagando culpas que o inimigo tentou manter vivas. Ele está sussurrando ao teu coração: eu ainda estou contigo, eu não te deixei. E hoje, a libertação começa. Você não precisa mais carregar essa dor sozinho. O Espírito Santo quer caminhar com você, como caminhou com Paulo. Ele quer te ensinar a viver em paz, mesmo no meio das tempestades. Ele quer curar a ansiedade, acalmar os pensamentos, renovar as forças. Porque quando ele entra, a dor perde o domínio e a esperança volta a florescer. Deus não te trouxe até aqui para te emocionar, mas para te transformar. Essa mensagem é um convite, um chamado espiritual para entregar o que pesa, para deixar o Espírito Santo agir. A partir de agora, você não é mais vítima das suas emoções. Você é templo do Espírito de Deus, e onde o Espírito habita, há liberdade. 2 Coríntios 3,17. Antes de orarmos, faça uma escolha. Não feche o vídeo, não saia apressado.
Fique até o final e permita que essa oração seja o ponto de virada da sua história. Oração de libertação emocional. Senhor, meu Deus e Pai, neste momento eu me coloco diante da Tua presença, com o coração aberto e humilde. Tu sabes das dores que trago dentro de mim, aquelas que ninguém vê, aquelas que eu mesmo não sei explicar. Mas hoje, Espírito Santo, eu te convido. Entra no mais profundo do meu ser e cura tudo o que está quebrado. Apaga as lembranças que me ferem. Liberta-me das palavras que me marcaram e me ensina a perdoar como Paulo aprendeu a perdoar. Eu não quero viver aprisionado no passado. Quero viver livre na Tua presença. Espírito Santo, toma as minhas emoções, toma a minha mente, toma o meu coração. Enche-me com o Teu poder e faz de mim um templo da Tua paz. Assim como libertaste Paulo, liberta-me agora. Onde houver medo, coloca fé. Onde houver angústia, coloca consolo. Onde houver vazio, derrama amor. Eu declaro em nome de Jesus que toda dor emocional que me prende cai por terra. Eu não sou mais refém das lembranças, nem escravo das feridas. Eu sou livre pelo sangue do Cordeiro e fortalecido pelo Teu Espírito. Espírito Santo, transforma a minha história. Que a força que libertou Paulo me sustente também. Que eu viva para testemunhar a Tua graça e levar cura a outros corações. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor da minha alma, eu declaro, estou liberto, restaurado e cheio da Tua presença. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, escreva agora nos comentários Amém, como um ato público de fé e libertação. Cada Amém é uma semente que o céu recebe como um Eu creio. E quando você escreve, algo começa a se mover no invisível. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa libertação. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que curam, restauram e renovam. Porque o mesmo Espírito Santo que libertou Paulo está te libertando agora. Ele não terminou. Ele apenas começou a escrever um novo capítulo na sua história. Diga em voz alta: Espírito Santo, a minha alma é Tua. Habita em mim, cura-me e faz de mim um instrumento do Teu amor. Se você crê, escreva agora. Amém. O Espírito Santo está curando a minha alma.